depositarei nele os cuidados da vida, lançarei sobre ele a sobrecarga da vida, e toda a ansiedade, e tudo que me escapa, nos seus braços eu estarei sempre seguro. Direi do Senhor: é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele esperarei. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor a misericórdia. Uns esperam em carros, outros em cavaleiros, mas nós que declaramos: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, não esperamos em carros, não esperamos em cavaleiros, não esperamos em coisas de baixo, mas a nossa esperança é a esperança dos servos que olham, que atentam para as mãos dos seus senhores. Assim os nossos olhos se colocam para Deus, contemplamos a sua mão estendida, que não se recolhe, mão que ele estende para salvar, mão que ele estende para proteger, mão que ele estende para abrir, mão que ele estende para libertar, mão que ele estende para salvar, para resgatar, para redimir, para transformar, para regenerar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Direi do Senhor: é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele estarei seguro. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Que você possa abrir a sua boca nesta manhã e declarar: o Senhor é o meu Deus. E se você não pode, se você não consegue abrir tua boca e dizer: Ele é o meu Deus, eu te convido nesta manhã a viver esta verdade, a viver esta realidade, a sair de onde você está, do lugar separado, do lugar distante. É tempo de koinonia, é tempo de envolvimento, é tempo de aproximação. Eu te convido a constituir o Senhor como o teu Deus. Aleluia. Aquele que constitui o Senhor como o seu Deus, olha diante da face da morte e diz: o Senhor é o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Eliseu está na cidade, os inimigos vêm contra Eliseu e cercam a cidade. A Síria fazia guerra contra Israel. A Síria fazia planos contra Israel, para tomar Israel, para dominar Israel, para se assenhorar de Israel, para oprimir Israel, para tributar Israel, para levar os recursos de Israel, para escravizar Israel. Mas quando a Síria fazia planos em segredo, aquele que tudo vê, aquele que a escuridão e o meio-dia para ele são a mesma coisa, aquele que antes que eu pense, antes que as palavras me venham à boca, e ele já sabe o que irei falar. Aquele que sonda a mente, aquele que sonda o coração, aquele que vê no oculto e no escondido. Ele revelava a Eliseu, seu servo, os estratagemas, os esquemas, as armadilhas, as artimanhas, as ações dos adversários, as estratégias do inimigo, que eram para destruir a liberdade que havia em Israel, a autonomia que havia em Israel. E Eliseu, servo do Senhor, com a revelação que Deus lhe dava, mandava informar ao rei dizendo: não vá por tal lugar, porque lá tem uma armadilha contra a tua vida. Não siga por tal caminho, porque em tal caminho o inimigo te espera para te destruir. E assim Deus dava livramento a Israel. E assim a Síria não
prevalecia contra Israel. Os seus planos não se concretizavam, porque o inimigo pode fazer planos, o inimigo pode traçar planos, o inimigo pode fazer projetos para destruir, para assolar, para dominar, mas há que desfaz os projetos do inimigo, há que desbarata as fortalezas do inimigo, há todo poderoso, de quem é o querer, de quem é o fazer, de quem é o efetuar. Olha, não cai um fio de cabelo da cabeça daquele que diz: o Senhor é o meu Deus, bendito seja o seu nome. Eu prevaleço com o Senhor, eu caminho com o Senhor, eu batalho com o Senhor, eu vivo com o Senhor, eu ando com o Senhor. Ele é o meu Deus. Não cai um fio de cabelo da cabeça sem que o Todo-Poderoso autorize, determine, aceite, oh aleluia, de tal maneira que o rei assírio, ele vai convocar os seus capitães, aqueles que são da sua confiança, os seus íntimos, e vai dizer: e não me direis quem é que entre nós é pelo rei de Israel, aquele que revela os nossos planos, aquele que revela os nossos projetos, aquele que mostra as nossas armadilhas, e nada que nós planejamos, e nada que nós pensamos, e nenhum dos nossos intentos se realiza, se concretiza, porque o rei de Israel é sabedor antecipadamente de tudo quanto temos planejado fazer. Que é entre nós, que é pelo rei de Israel, ele revela os nossos planos. Então alguém vai dizer ao rei da Síria: olha, rei, não é que haja aqui traidores, olha, rei, não é que haja aqui alguém que seja pelo rei de Israel, não, estamos todos empenhados em destruir Israel. Estamos todos conflagrados para tirar a liberdade de Israel, para dominar Israel, para derribar as suas muralhas, para prevalecer contra as famílias de Israel, para lhes tirar os recursos, para lhes escravizar, para lhes dominar. Mas, rei, o problema não é que não sejamos fiéis, o problema, rei, é que tudo quanto na tua câmara em particular o Senhor fala, o Senhor planeja, e o Senhor traça, e o Senhor arquiteta contra Israel, tudo isto é levado ao conhecimento do profeta Eliseu. O profeta Eliseu tem comunhão com Deus de Israel. O profeta Eliseu declara: o Senhor é o meu Deus, e tudo quanto aqui é planejado é revelado ao profeta Eliseu. Nada lhe fica oculto, porque Deus lhe revela todas as coisas, e ele informa ao rei de Israel. E é por isso que nós não prevalecemos, porque há profeta em Israel, ainda há profeta em Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Um homem só e um exército, um homem só e um país adversário, um homem só e capitães de 1000, um homem só contra milhares, contra carruagens, contra cavaleiros, contra principados, contra potestades. Mas é um homem só, é um homem só, mas é um homem só que declara: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele confiarei, nele estarei seguro. É um homem só, mas é um homem que anda com Deus, anda na presença de Deus, é obediente à sua palavra, anda nos seus caminhos, guarda o seu conserto, permanece na sua aliança, confia no Todo-Poderoso. E o rei de Israel diz: um homem só
e faz esse estrago todo. O homem só contra um exército, e o exército não prevalece por causa de um só homem. O homem só que ora, o homem só que tem intimidade com Deus, o homem só que tem coinonia com Todo-Poderoso, o homem só que entra no quarto, fecha a porta. Eita, Rabatimicama, você não sabe o poder que tem aquele que tem quarto com porta fechada e joelho no chão e a face no pó. Experimenta o poder de Deus na tua vida. Você não sabe a autoridade que tem. Quando dobra joelhos e de joelho dobrado diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele esperarei, é nele que estarei seguro. Aleluia. Aquele que faz caminho no mar, aquele que faz caminho nas águas, bendito seja o seu nome. Ele acalma a tempestade na vida. Pode ter tempestade do lado de fora, mas tem calmaria do lado de dentro. Pode ter ventania do lado de fora, mas tem brisa suave do lado de dentro. Se lá dentro há alguém que diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é nele que estarei seguro. Bendito seja o nome do Senhor. É um homem só, mas é um homem só comprometido com Deus. É um homem só, mas é um homem só que vive na presença de Deus. E o rei assírio então faz um novo projeto. O rei assírio faz um novo esquema. O rei assírio traça um novo estratagema de guerra. Ele diz: agora não vamos lutar contra o exército de Israel. Agora não vamos prevalecer contra o rei de Israel. A nossa luta é contra um homem só. A gente remove Eliseu e o país é nosso. A gente arranca Eliseu, a gente prende Eliseu e Israel será nosso. E nós prevaleceremos contra a nação, e nós prevaleceremos contra as famílias, e nós prevaleceremos contra o país. É um homem só. Vamos eliminar este um só e Israel nos pertencerá. Então ele ordena aos seus capitães, ele ordena aos seus carros de guerra que não marchem contra a capital de Israel, que não marchem contra Samaria, que não marchem nos campos de batalha, mas se dirijam ao lugar aonde vive, aonde habita o homem de Deus. E eles vão. Eles vêm por um caminho, eles vêm marchando por um caminho dizendo: vamos prendê-lo. Eles vêm por um caminho dizendo: vamos aferrolhá-lo. Eles vêm por um caminho dizendo: vamos escravizá-lo, vamos dominá-lo, vamos matá-lo, vamos tirar a sua vida. Ele não prevalecerá, ele não verá o dia de amanhã, porque daremos contra a sua casa, derribaremos a sua força, destruiremos a sua vida. É um homem só. E eles vão marchando, e eles vão em direção ao lugar da moradia de Eliseu. Eles viajam o dia inteiro, eles viajam a noite inteira, a madrugada inteira, e Eliseu está em casa. E Eliseu está na presença do Todo-Poderoso. E Eliseu não muda a sua rotina. Ele amanhece o dia logo cedo. E o primeiro compromisso de Eliseu é colocar joelho no chão e a face no pó e adorar o Todo-Poderoso. Ele abre a boca e diz: o Senhor é o meu Deus,
o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é nele que sempre estarei seguro. Ele adora o Todo-Poderoso, ele tributa o Todo-Poderoso, ele enaltece o Todo-Poderoso, ele glorifica o Todo-Poderoso. Mas Eliseu, é tempo de guerra, o povo está espantado, o povo está com medo, o povo está escondido, o povo não sabe o que fazer, a economia está em crise, o país está parado, é tempo de guerra, Eliseu. E Eliseu está adorando, e Eliseu está na presença, e Eliseu está glorificando. Crise na terra não impede adorador. Paulo e Silas estavam presos, aferrolhados no cárcere interior, no lugar mais escuro, aonde caem os dejetos da prisão. As costas ardiam, a surra que eles levaram dos magistrados foi tremenda. Mas Paulo e Silas, à meia-noite, os vergões doem mais à meia-noite. Paulo e Silas, à meia-noite, a inflamação incomoda mais. À meia-noite, Paulo e Silas não dormia, mas Paulo e Silas não reclamavam. Paulo e Silas adoravam ao Senhor, e eles diziam: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele estarei seguro. Bendito seja o nome do Senhor. E eles adoravam, e eles glorificavam, e eles enalteciam ao Deus Todo-Poderoso. E a prisão ouvia, e os presos ouviam, e havia esperança, e havia paz, e havia uma presença, e havia um gozo na alma, e havia um ambiente diferente, porque havia adorador naquele lugar tenebroso. Lugares tenebrosos são mudados quando há um verdadeiro adorador, quando tem verdadeira adoração. Lugares apertados são alargados quando tem verdadeiro adorador e verdadeira adoração. Aparentes derrotas são convertidas em grandes vitórias quando tem adorador, quando tem verdadeiro adorador e verdadeira adoração. Paulo e Silas adoravam, Paulo e Silas glorificavam. É tempo de comunhão, é tempo de coinonia, não é tempo de reclamação, é tempo de adoração, é tempo de comunhão, é tempo de louvor, é tempo de envolvimento na presença do Senhor Todo-Poderoso. E à meia-noite, aquele que é adorado, à meia-noite, aquele que é exaltado, aquele que recebe glória, misturado com aleluia, aquele que procura na terra aquilo que é tão precioso, aquele que escrutina as montanhas e os vales, aquele que escrutina as ilhas e os oceanos, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, e ele procura na terra, e ele escrutina corações e mentes. E o que é que ele procura? Ele procura algo precioso, algo valioso. Ele procura aquilo que vale mais que o ouro, vale mais que a prata, vale mais que o diamante. O que é que os olhos do Todo-Poderoso procura? O que é que ele escrutina? Ele escrutina onde está. Mas aonde está? Ele vai olhando, ele vai passando pelos quartos de oração, ele vai passando pelos templos, ele vai passando pelas igrejas, ele vai passando pela terra, pelos bairros, pelas ruas, pelas cidades, pelos campos, e ele procura. Mas o que é que ele procura? Ele procura onde está a verdadeira adoração, aonde está o verdadeiro adorador, aquele que diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele confiarei, nele estarei seguro. E aquele que é adorado,
ele se deixa achar. Aquele que é adorado, ele se deixa encontrar. Aquele que é adorado, ele é atraído pela verdadeira adoração, pelo verdadeiro adorador. Aquele que faz a minha vontade, ele declara: eu e o Pai iremos, eu e o Pai iremos até ele, iremos até ela, no quarto da adoração, no quarto do encontro, no lugar da koinonia, no lugar da comunhão, aonde tem adoração. Mas é um lugar tenebroso, mas é um tempo de guerra. Ele não está preocupado se é tenebroso, ele não está preocupado se é tempo de guerra, ele não está preocupado se tem exército chegando, ele não está preocupado se tem tempestade. O que ele procura é o verdadeiro adorador, é a verdadeira adoradora, é onde tem adoração aqui nesta manhã, porque ele diz: eu e o Pai iremos até ele, iremos até ela, e ali faremos morada. Meia-noite, e passos se fazem ouvir na porta da prisão. E o muro da prisão se emociona com a presença daquele que está chegando. Aquele muro que foi feito para manter quem está do lado de fora, sem ter acesso ao lado de dentro. Que foi feito para manter quem está do lado de dentro, sem ter possibilidade de sair para o lado de fora. O portão se emociona também, junto com a muralha. E a porta se abre, porque ele abre e ninguém fecha. Ferrolhos não contêm ele, muralhas não impedem ele, e ele começa a passear. Quando tem adoração, ele chega. Quando tem adoração, a presença dele chega. Quando tem adoração, a glória dele, a Shekinah dele é manifestada na terra. E ele vai, e não tem muro, e não tem prisão, e não tem grilhão, e não tem muralha. E ele vai passeando na prisão, e por onde ele passa, as trevas saem. Por onde ele passa, os demônios vão pulando para a esquerda e para a direita, porque os demônios diziam: a prisão é nossa, esse povo que está aqui é nosso. Mas quando ele chega, a Tamanda Camineia, a Tia Raia, Radeia, o caminho principal de potestade abalada. E vão saindo, e os presos vão sentindo uma esperança, uma alegria. As trevas desapareceram, a maldade desapareceu. Tem um ambiente diferente quando tem adoração verdadeira. Grilhões são quebrados, ferrolhos são desaferrolhados, cadeados são arrebentados, porque ele está passeando, ele está chegando, e os presos vão vendo aquela luz que passa, mas aquela luz que passa não se detém. Ele vai para o lugar mais interior, ele vai para o lugar mais tenebroso, porque lá está o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, aquele que adora em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, porque lá no fundo da prisão tem vozes que declaram: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele esperarei, nele estarei seguro. E quando ele chega lá na prisão, na cela de Paulo e Silas, e a cela já se abre, e os grilhões são rompidos, e os presos cujas celas estão abertas, os presos que estão livres, porque quando ele chega, a liberdade chega, quando ele chega, a paz chega, quando ele chega, a alegria chega, quando ele chega, o gozo chega, a salvação chega, quando ele chega, oh glória, é glorioso o lugar da sua presença. Os presos estão livres, as portas estão abertas, o portão está aberto, o mundo lá fora está acessível, mas nenhum preso quer sair. Ninguém quer sair.
Eita, a porta está aberta, mas o preso diz: a verdadeira liberdade não é a porta da prisão aberta, a verdadeira liberdade é a presença dele. Esta presença que está aqui, esta glória que está aqui, este gozo que eu sinto aqui, esta paz que inunda a minha alma. Há um hino que diz: a paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. A paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor. O seu amor, eu não me guio por vista. Alegre estou. É a presença dele que gera essas coisas. Nenhum preso foge. O mais perigoso não foge. O menos perigoso não foge. O assassino não foge. O ladrão não foge. Não, ninguém sai, porque tem uma presença gloriosa quando tem a verdadeira adoração. Paulo e Silas saem da cela. Começa o culto. Quando ele chega, penitenciária vira igreja. Quando ele chega, pavilhão, pavilhão de prisão se torna templo de adoração ao Todo-Poderoso. Quando ele chega, atraído pelo verdadeiro adorador, pela verdadeira adoração, que o adora em espírito e em verdade. A prisão se torna uma catedral. A prisão se torna o santo dos santos, porque ali está a sua Shekinah e ali está a sua glória. E a prisão é impactada. E começa a vigília. Adaia, miale, adaia. Eita, e tem decisão para Jesus. O preso que não tinha paz, o preso que não tinha salvação, o preso oprimido por demônios é liberto. E ele diz, ele começa a confessar, ele se junta ao coro de Paulo, ao coro de Silas, dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele confiarei, nele estarei seguro. Eia, time que tem joelho dobrado, tem gente confessando Jesus como Senhor e como Salvador, tem coração sendo transplantado, tem vida sendo regenerada, tem novo nascimento acontecendo. É a glória, é a presença, é o mover do Espírito de Deus quando tem a verdadeira adoração. O carcereiro levanta, preocupado. Está tudo sacudido, está tudo fora do lugar. E ele já pensa: os presos escaparam, as portas estão abertas, os grilhões foram arrebentados e eu dormi. Eu dormi ouvindo louvor, eu dormi porque eu dormi. Aquele canto foi aquele canto que vinha do fundo da prisão, da cela interior, onde estão aqueles dois estrangeiros. Eles cantavam, eles salmodiavam e aquilo trouxe paz. As minhas preocupações eu nem percebi, desapareceram. O meu coração se aquietou e eu adormeci. Porque quando tem a verdadeira adoração, tem descanso. Quando tem a verdadeira adoração, tem quietude. Quando tem a verdadeira adoração, tem paz. Quando tem a verdadeira adoração, tem esperança, tem confiança. O carcereiro acorda preocupado, toma o Gláudios e diz: é melhor que eu me mate do que passar pelo castigo do desobediente. É melhor que eu me mate do que ter as minhas costas esfoladas pelo chicote dos legionários. É melhor que eu me mate. E quando ele tenta tirar a própria vida, ele vai descobrir que onde tem a verdadeira adoração,
também não tem suicídio. O espírito suicida sai. O espírito suicida se retira, desaparece. Aonde tem adorador que diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele confiarei, nele estarei seguro. Não te faças mal. Estamos todos aqui, estamos todos aqui adorando, estamos todos aqui sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo, estamos todos aqui recebendo coração novo, estamos todos aqui na presença, estamos todos aqui vivendo a verdadeira liberdade que é em Cristo Jesus, o Senhor. E o carcereiro lança fora a espada, se aproxima do preso Paulo, do preso Silas. Os presidiários lhe cercam, não para lhe bater, lhe cercam, não para trazer dano à sua vida, mas lhe cercam para abraçar. Alguém já diz para o carcereiro: a paz do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Alguém já diz para o carcereiro: que bom que você veio adorar com a gente. Alguém diz para o carcereiro: nós encontramos a verdadeira liberdade. Outro diz: eu encontrei a verdadeira paz. Outro diz: eu sinto gozo, a alegria da salvação. E aquele carcereiro sedento, aquele carcereiro que não tinha vida, aquele carcereiro que era tão preso, tão aguilhoado quanto os presos que estavam na prisão, ele chega para Paulo e Silas e diz: que devo fazer? Que devo fazer para ter esta paz? Que devo fazer para ter esta salvação também? E Paulo e Silas vão dizer para ele: confia no Senhor. Declara: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu refúgio. Nele confiarei. A minha alma, a minha vida, o meu coração, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos, o que tenho e o que sou, o presente e o futuro, eu confio a Ele, nele estarei seguro. Nenhum outro salva, nenhum outro transforma, nenhum outro redime. Os soldados estão chegando e Eliseu está adorando. O exército se aproxima contra um homem só, mas Eliseu está glorificando. Eita, radacandeleia. Experimenta adorar no meio da tempestade para tu ver o que acontece. Experimenta glorificar. Mas é a fornalha de Babilônia. A fornalha está acesa, e daí? Meteia. Quem foi que fez o fogo? Quem foi que fez a madeira? Eita, quem fez o oxigênio e criou a combustão? Quem foi? Não foi o autor da vida? O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Nele estarei seguro. Nele está a minha esperança. Nele está, eu deposito nele a minha confiança. Mas mandar aquecer uma vez, e daí? Adora. Mandar aquecer mais 2 vezes, e daí? 3 vezes, adora. 4 vezes, glorifica. 5 vezes, enaltece. 6 vezes, adora o Todo-Poderoso. 7 vezes,
declara: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele confiarei, é nele que estarei seguro. Eita, estão me levando preso, estão me levando, sabe, amarrado, me amarraram todo, estão me carregando para jogar na fornalha. Quem me atirou na fornalha já morreu. Aproveita e adora. Aproveita e adora. Adoração atrai a glória. Adoração atrai a Shekinah. Adoração atrai a presença. Adoração ele procura o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora. Aquele que vai nas prisões também chega na fornalha. Quando tem o verdadeiro adorador que adora, adora na fornalha. Aquele que é Deus da prisão, aquele que é Deus da tempestade, aquele que é Deus do vento que assola, aquele que é Deus do vale da sombra da morte, é Deus da fornalha acesa, 7 vezes aquecida. E os inimigos vão olhar, e Nabucodonosor vai olhar e vai dizer: eu sei contar, eu sei contar. Não foram 3 que nós jogamos lá: Misael, Azarias e Ananias, não foi? Foi sim. A gente mudou o nome deles, foi Sadraque, Mesaque, Abednego, são 3, são. Mas o rei olha e diz: mas eu estou vendo um quarto, e o quarto tem um aspecto de glória, e o quarto o quarto é a visão de João. Os seus pés são como latão reluzente, e o seu rosto tem um brilho do sol no seu fulgor ao meio-dia, e as suas vestes são brancas e reluzentes. E eu pensava, Nabucodonosor começa a se questionar, eu pensava que eu era rei dos reis, mas eu estou enganado. Na verdade ele é ele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu estou reconhecendo todo o poder, toda a glória pertence somente a ele. O fogo não contém ele, a fornalha não pode com ele, e ele passeia no meio do fogo. Começou uma adoração. No meio do fogo tem adoração. No meio do fogo tem adoração ao Todo-Poderoso. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, nele esperarei, nele sempre estarei seguro. E Nabucodonosor vai dizer: Misael, Azarias, Ananias, venham. Nem odor de fumaça tinha neles. Eu não sei qual era o perfume que eles usavam, mas eu sei de uma coisa: o perfume que tinha neles, nunca nenhum perfumista da terra, nunca nenhum alquimista da terra conseguiu imitar. É o cheiro da Shekinah, é o cheiro da glória, é o cheiro da presença, é o perfume do Todo-Poderoso. O exército está vindo contra Eliseu, e Eliseu está adorando, está glorificando, está bendizendo, está exaltando, mas o mal está vindo aí. A seta está pronta, a espada está afiada, o arco está retesado. Marrateia, tem cavalos de guerra treinados, os guias são treinados, os lanceiros são treinados, os arqueiros são treinados, é armamento pesado, é infantaria treinada, é infantaria pesada, está vindo contra você, Eliseu. E Eliseu está adorando. Experimenta adorar na guerra, experimenta adorar a Yahvé Sabaoth. Declara: santo, santo, santo é o Senhor. Adora, toda a terra está cheia da sua glória. Declara, abre a tua boca e diz: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth. Adora, adora, adora onde você está. Adora e receba a glória de Deus neste lugar. E quando os exércitos chegam, não rompem a muralha,
não arrebentam as portas, não, eles cercam a cidade toda. Todo lado está cercado. E um moço de Eliseu, o moço de Eliseu sai cedinho de manhã. Eu não sei se ele ia comprar pão na padaria. Eu não sei, aleluia, se ele ia buscar lenha para o fogo da manhã. Eu sei que ele saiu. Enquanto Eliseu estava orando, o menino estava saindo. E quando o menino sai e olha o entorno da cidade, são carros de guerra. É um exército preparado. Os arqueiros estão com os arcos retesados. As setas estão preparadas. O ataque está sendo aguardado. O comando está sendo esperado. E o moço grita: ai, meu pai, ai, homem de Deus. O que foi? O que foi, meu filho? A cidade está cercada. O exército da Síria está aqui. O que é que você faz nessa hora? O verdadeiro adorador diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele esperarei, nele estarei sempre seguro. Adora Brasil. Glorifica Brasil. Alegria que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. O gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, não me guio por vista. Eu estou alegre na presença do Senhor. Exército não tira a alegria do verdadeiro adorador. Guerra não tira o gozo da salvação do verdadeiro adorador. Eita, me terabacamatireia. Rebaiotiei, moço. Diz Eliseu: mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o Geazi não entende, o moço não entende. Como é, profeta? Como é, homem de Deus? Esse negócio de adorar tirou o teu juízo, Eliseu. Tu não sabe contar, não. Eliseu diz: eu sei contar. E eu estou no meu perfeito juízo. E ele então ora e diz: Senhor, faz ele ver. Dá a ele a visão do verdadeiro adorador. A visão daquele que te adora, daquele que ainda tem quarto de oração, daquele que ainda tem joelho que se dobra, daquele que ainda coloca a face no pó, daquele que ainda declara: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele esperarei, nele estarei seguro. E os olhos do moço são abertos. E quando os olhos do moço são abertos, ele vê em todo canto, em todo lugar. A cidade está cheia, mas de que é? É carro de fogo. É um exército que arde no fogo. É uma multidão, é uma miríade eterna celestial. Dos servidores do Deus vivo, para guardar um homem só. Mas é um homem só que adora, é um homem só que tem comunhão, é um homem só que tem intimidade, é um homem só que tem compromisso, é um homem só que desce na presença do Todo-Poderoso. O céu se move na vida daquele que se move na verdadeira adoração. A adoração que é em espírito, adoração que é em verdade, adoração que é como a do serafim, na presença do Todo-Poderoso. E todos os inimigos ficam cegos e não podem enxergar nem um dedo. O povo diz um palmo, né? Nem um dedo na frente do nariz eles conseguem enxergar, quanto mais um palmo.
Está tudo cego. O guiador de biga está cego. O arqueiro está cego. O lanceiro está cego. A infantaria está cega, a cavalaria está cega. Está todo mundo tateando no escuro. Porque quem não conhece o verdadeiro Deus está em trevas. Quem não conhece o verdadeiro Deus não conhece a luz. É vã a confiança em carro, em cavaleiro, em coisas da terra. Elas têm aparência que são, mas não são. Bendito seja Deus. Oh glória. E o homem de Deus chega para o comandante e diz: você veio na cidade errada. Você veio na cidade errada. Por quê? Porque aqui tem um homem que adora. Aqui tem um homem que glorifica. Aqui tem um homem. Eita, olha, tia. Aqui tem verdadeiro adorador e verdadeira adoração. Deixa eu levar vocês aqui para um banquete. Vem cá, pega na mão um do outro aí. Faz, eita glória. Faz aí faz um trenzinho aí. Coloca um na mão do outro aí que eu vou guiar vocês. Pega pela mão assim, olha. Eita glória, eita. Mas é um exército. É um exército para você. Para Deus é uma creche. Aleluia. Eita, é um exército para o rei da Síria. Para Deus é uma creche. Bendito seja. Pega na mão do outro, vem. Aleluia, vem cá, vem cá. Oh glória. Agora dá um passo e diz santo. Dá outro passo e diz santo. Dá outro passo e diz santo. Agora declara: é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. E de passo em passo ele chega em Samaria. E quando o rei de Israel vê aquele exército chegando, trazido pela mão do homem de Deus, ele pergunta: meu pai, eu devo matar eles, meu pai? E Eliseu diz: não, só aqueles que tu vencer na guerra, a esses aqui dá pão. Preparas uma mesa, vive a palavra. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, olha as minhas amigas, a bondade e a misericórdia me seguirão, me acompanharão, vão andar comigo todos os dias da minha vida. E eu habitarei, e eu adorarei na casa, na presença do Senhor todos os dias, e por dias que não terão fim. Bendito seja Deus. Os inimigos comem, os inimigos bebem, os inimigos se banqueteiam. Eita, os olhos voltam a enxergar. Eles se veem dentro da capital. Eles comem, estão como cordeirinhos, aleluia. Leão vira cordeiro, quando tem verdadeira adoração. Aleluia, bendito seja Deus. Oh glória, aleluia. Eles comem, depois Eliseu diz: pode ir embora. Pode voltar para o seu rei, para o seu senhor lá na Síria. E quando aquele exército volta, e o rei pergunta: cadê o homem? Eles dizem: o Senhor é o verdadeiro Deus. O Senhor é o verdadeiro refúgio. O Senhor é a verdadeira fortaleza. É nele que se deve confiar. E é nele que Israel está seguro. Bendito seja Deus. Louvado seja o seu nome. E os inimigos ensarilham as armas e vão embora. Porque do Senhor é a guerra. Quebra o arco, corta a lança,
queima os carros no fogo e ordena dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Declara: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Nele esperarei, nele sempre estarei seguro. Recebe nesta manhã esta paz, esta presença, este renovo, esta unção. A glória de Deus na tua vida, a glória de Deus no teu ser. Recebe este gozo, recebe esta paz, recebe esta alegria, recebe esta segurança. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória nesta manhã. E se o Senhor não é o teu Deus, escuta. E se o Senhor já foi o teu Deus e não é mais, porque você deixou a sua presença. E se você nunca se encontrou com Ele de verdade, eu te convido, vem fazer essa aliança com o Senhor. Declara: se com a tua boca escrito está, confessares Jesus Cristo é o meu Senhor, verdadeiramente serás salvo, verdadeiramente serás salva. Declara: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, nele eu estarei seguro. Declara: e vai haver salvação na tua vida, libertação na tua alma, vai ter regeneração. Vem para Jesus, escreve: eu quero Jesus agora. Escreve: eu quero Jesus agora, eu quero Jesus na minha vida. Vem para Jesus, confessa: eu quero Jesus. Te levanta. Você pode ter caído no caminho, pode ter caído da fé, mas assim diz o Espírito de Deus: levanta e anda e vem de volta para a minha presença, diz o Senhor. Bendito seja Deus. Vem adorar em espírito e em verdade. Escreve: eu quero Jesus, porque Jesus te quer agora. Vem para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E eu quero orar com você agora. Declara: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele estarei sempre seguro. Bendito seja Deus. Ora comigo. A minha causa é impossível. Você não entendeu que para Deus não tem impossível? Aleluia. O meu problema é insolúvel. Você não entendeu que para Deus não existe problema insolúvel? A porta está fechada. Você não entendeu que Ele abre e ninguém fecha? Bendito seja o nome do Senhor. Para Deus não há impossível. Olha, e tudo é possível ao que crer. Já começou o milagre nos começou o milagre na terra. O maior milagre está acontecendo agora. A Luzia Souza, ela disse: eu quero Jesus Cristo de Nazaré. Oh, terra da alegria.